Olá, meus amados e amadas, queridos e queridas do meu coração. Que a graça e a paz vos sejam multiplicados nesse maravilhoso dia que Deus nos deu. Amém? Adultos. O texto de hoje está em Mateus 18, capítulo 1, versículo 6. Vamos meditar nesse texto? Sabe, depois que Jesus se reuniu na Galileia com seus discípulos e anunciou a sua morte e ressurreição e pagou impostos, dando exemplo de justiça, mandando Pedro fisgar um peixe, tirar ali uma moeda para pagar por ele, por Jesus, pelo próprio Jesus. Naquela hora, se aproximaram de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Já o texto de Paulo, em 1 Coríntios 13, 11, Paulo diz: quando eu era menino, eu falava, eu pensava e raciocinava como menino. Quando eu me tornei um homem, deixei para trás as coisas de menino. Esses dois textos parecem paradoxal, parece contraditório, não é verdade? Em Mateus, Jesus diz que quem não se converte, não se torna como uma criança, não entrará no reino dos céus. Já Paulo, no entanto, afirma que quando criança agia como tal, mas uma vez adulto, deixou para trás o comportamento infantil. Sabe, no nosso país existe o dia comemorativo às crianças. E eu acredito que você que ouve essa mensagem é um adulto, provavelmente. Então, a pergunta que lhe faço é: que tipo de adulto você se tornou ou está se tornando? A proposta de vida para quem segue Jesus é para gente crescida. É um chamado à maturidade, à responsabilidade diante do mundo e das crianças que nos observam. O Evangelho não infantiliza as pessoas, mas há tantos cristãos crianções por aí. Talvez, às vezes, surja um na sua frente quando você encara no espelho. Birrento, reclamão, querendo que Deus lhe dê tudo, jogando a culpa de seu infortúnio nos outros, insatisfeito, mandão. Sabe, estes não são como crianças, são apenas infantis. Torna-se como criança, tornar-se como criança é coisa para adulto bem resolvido. Ter coragem de ser humilde, de descomplicar o coração, de perder argumentos, para não perder a alegria, de saber que não é mais poderoso do que Deus, de dobrar os joelhos e falar com o Pai,
com a sinceridade dos pequenos. Talvez essas sejam pistas do que significa tornar-se como criança para ver o reino e entender as coisas simples de Deus. Para isso é preciso deixar de ser menino ou menina e de pensar como tal. É preciso falar, pensar, raciocinar como adulto. Responsável e ciente de sua real dependência de um Deus que não oprime nem infantiliza, mas um Deus que acolhe, encoraja e nos manda para o jogo da vida sem jogar por nós, mas nos treinando para jogar bem até o final. Acredito que no Dia das Crianças você tenha tentado ser capaz de se tornar como criança, mas sem jamais ser infantil. Um adulto só é espiritualmente maduro quando tem fé, aquela fé em Deus, mas a fé de uma criança. Amém?